E se o mal não viesse de fora, mas estivesse disfarçado dentro dos gestos mais doces? E se a máscara da empatia fosse, na verdade, o disfarce de uma mente que teme o que você pode despertar? Jung dizia que o inconsciente é uma força viva e que quando alguém começa a ver através da ilusão, o arquétipo da sombra se agita. O narcisista sente isso antes mesmo que você perceba, o instante em que você se torna perigoso demais. Há um ponto em toda a relação em que o jogo muda. Não é quando você se afasta, nem quando confronta. É quando, em silêncio, você começa a enxergar o que sempre esteve ali. E ele sente. O olhar dele muda. O tom, o tempo, o toque. É o medo disfarçado de controle. Como um animal encurralado, ele tenta prender você antes que o véu caia por completo. Mas Jung já advertia, tudo o que é reprimido retorna com força multiplicada. O narcisista não teme perder você. Ele teme perder o poder que exerce sobre a sua percepção. Quando você começa a ver com os olhos da consciência e não com os da carência, algo dentro dele se quebra. E é aí que o truque começa. Ele inverte os papéis. Faz você duvidar da sua sanidade, do seu instinto, da sua própria luz. É um ritual psicológico silencioso, onde o manipulador tenta apagar o espelho que o reflete. Mas há um segredo oculto que Jung compreendeu melhor do que qualquer um. O mal projeta sempre. O narcisista não destrói você. Ele apenas revela o quanto da sua força estava adormecida. É nesse instante que o campo muda, que a psique se reorganiza e o arquétipo do herói desperta. Só que para chegar lá, é preciso atravessar o labirinto da dúvida, e poucos têm coragem de seguir até o centro. Você já percebeu o momento exato em que ele começou a te temer? Talvez tenha sido quando você parou de justificar, quando o silêncio virou resposta, quando a máscara caiu. Mas o truque dele ainda não terminou, e é aí que mora o perigo. Porque o que Jung descobriu sobre esse instante final é algo que poucos têm coragem de encarar. E quando você entender, vai perceber que nunca mais poderá ser manipulado da mesma forma. Há um instante invisível em toda a história humana em que algo se rompe e nada mais volta a ser o mesmo. Não é uma palavra nem um gesto, mas uma vibração silenciosa no ar. Jung chamaria isso de o chamado da sombra. É quando a alma começa a enxergar o que o ego lutou para esconder. Nesse momento, o narcisista percebe algo que o apavora. O seu olhar mudou. Você não é mais o espelho que ele controlava. E é aí que o jogo se inverte, de forma quase imperceptível, como a mudança de vento antes da tempestade. Ele começa a testar você. As palavras dele não vêm mais com o mesmo ritmo. Há uma hesitação quase imperceptível, como se temesse que sua consciência pudesse vê-lo por inteiro. O narcisista sente quando perde o controle da narrativa e tenta recuperá-lo, distorcendo a sua realidade. Faz com que duvide do que sente, do que viu, do que sabe. É a tática da inversão psíquica, o truque sutil de quem compreende instintivamente o poder da projeção. Jung dizia que o inconsciente projeta o que não quer enfrentar, e o narcisista vive preso nesse ciclo, projetando sua própria vergonha em quem ameaça enxergá-la. A manipulação, nesse ponto, deixa de ser um jogo e se torna um espelho da psique coletiva. Ele se alimenta da sua luz, porque ela expõe o abismo que há nele. Quando você começa a curar suas feridas, ele sente como se estivesse morrendo. É paradoxal. Quanto mais você se liberta, mais ele precisa te aprisionar. É o reflexo do medo arquetípico da morte simbólica, o mesmo medo que o inconsciente humano carrega desde o princípio dos tempos. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É aquele que nasce quando você percebe que o amor virou uma armadilha. O narcisista promete cura, mas entrega confusão. Ele se apresenta como a resposta, mas na verdade é a pergunta que não quer ser feita. Você tenta entender, tenta salvar, tenta permanecer, e é justamente essa sua vontade de compreender que ele usa contra você. Nesse labirinto, Jung diria que o self começa a despertar. O sofrimento não é castigo, é a convocação. Cada lágrima é uma chave, cada decepção é uma porta. É nesse território escuro que você começa a reconhecer o truque.
Ele não está nas palavras, mas nos silêncios. Não está nas ações, mas nas intenções por trás delas. O narcisista precisa que você duvide de si, porque é assim que ele continua existindo dentro da sua mente. Quando você começa a lembrar quem é, algo muda no campo. Você passa a ver os padrões, as repetições, as máscaras. É desconcertante, porque o amor e a ilusão compartilham o mesmo rosto. A psique tenta resistir, cria desculpas, nega, racionaliza. Mas há uma voz interna que começa a gritar por verdade. Essa voz, Jung chamava de a centelha divina, o impulso do inconsciente para a totalidade. O narcisista sente essa centelha e entra em desespero. É aí que o truque se revela em sua forma mais cruel. Ele tenta se tornar vítima. Torna-se frágil, choroso, perdido. Inverte os papéis com maestria, despertando em você o instinto de resgate. E quando você estende a mão, ele volta a puxar suas cordas emocionais. Não por maldade racional, mas por sobrevivência simbólica. Ele não sabe existir fora da dominação psíquica. Nesse ponto, o campo energético entre vocês se distorce. Você sente o peso, o cansaço, a dúvida, mas também começa a perceber a força que antes estava adormecida. A mesma força que ele tentou roubar se torna o antídoto. É paradoxal, mas Jung sempre dizia que o mal é, em última instância, uma oportunidade de consciência. O que o narcisista destrói, na verdade, é apenas o falso. Então lentamente surge o vazio. O silêncio depois da guerra. É o momento mais perigoso, porque a ausência dele soa como abstinência. Sua mente busca o estímulo, o drama, o contato, qualquer coisa que preencha o espaço deixado. Mas é nesse silêncio que começa o verdadeiro despertar. É o deserto antes da travessia. Você começa a entender que o verdadeiro truque não está no outro, mas na parte de você que acreditou que precisava ser validada para existir. O narcisista apenas espelhou a sua própria sombra. E agora, diante dela, você não pode mais fugir. E essa percepção, embora dolorosa, é o primeiro passo para a liberdade. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante em que o ar muda e você sente, mesmo sem entender, que algo invisível se desfez. O vínculo já não é o mesmo, mas o eco dele ainda vibra dentro de você. Jung dizia que tudo o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E é exatamente isso que o narcisista teme, tornar-se consciente. Ele percebe que a sua lucidez o ameaça mais do que qualquer confronto, porque a clareza é a única força que dissolve o feitiço. Você começa a enxergar o teatro por trás das palavras. Cada gesto dele tem um propósito oculto, cada sorriso é uma manobra calculada. Mas há algo mais profundo, algo quase espiritual. Ele não está apenas protegendo o ego, ele está lutando pela própria sobrevivência psíquica. O narcisista é prisioneiro da própria imagem, um arquétipo que precisa ser admirado para existir. Sem admiração, ele se dissolve. E quando você para de alimentá-lo, ele sente como se estivesse desaparecendo. Nesse momento, o campo se inverte. O poder que antes era dele começa a voltar para você, e isso o enlouquece. Ele tenta provocar reações, busca brechas, envia mensagens disfarçadas de arrependimento. Tudo para reabrir a ferida. Ele não quer amor, quer acesso, porque é através da sua emoção que ele sobrevive. Jung chamaria isso de vampirismo psíquico, a tentativa inconsciente de roubar energia vital para sustentar uma identidade fragmentada. Mas há algo que ele nunca prevê, a força que nasce do trauma. Você começa a transformar a dor em lucidez, o desespero em discernimento. O que antes doía agora revela padrões, significados, ecos antigos. A figura do narcisista se mistura à de outros rostos, antigos amores, ausências, feridas familiares. Tudo retorna, porque o inconsciente nunca esquece. O que parecia uma relação se revela como uma reencenação arquetípica, a luta entre a alma e a sombra.
você começa a entender que ele nunca quis te destruir. Ele apenas reagiu à ameaça de ser visto por inteiro. Porque quando a máscara cai, o vazio aparece, e o vazio é insuportável. É a mesma sensação que a humanidade tenta evitar desde o início, o encontro com o nada. Jung chamava isso de o encontro com o dragão, o momento em que a consciência precisa olhar para o abismo e permanecer firme. E o narcisista, incapaz de suportar essa visão, tenta arrastar você para dentro dela. Mas o abismo não é o fim, é o portal. O que parece destruição é apenas desidentificação. O que você sente como perda é o desmonte das ilusões que sustentavam a sua prisão. A mente luta, o coração resiste, mas algo dentro de você, silencioso e ancestral, começa a sussurrar. Isso é libertação. Jung acreditava que a alma se move em direção à totalidade e que toda dor é apenas o preço do retorno. Enquanto ele tenta manipular, você começa a observar. E nesse ato simples, algo muda. Observar é interromper o ciclo. É como acender uma luz em um quarto escuro. As sombras não desaparecem, mas perdem o poder. Você percebe o truque. Ele não tinha poder algum, apenas o reflexo do que você acreditava que faltava em si. O verdadeiro controle sempre esteve nas suas percepções, não nas intenções dele. Há um poder silencioso em não reagir. O narcisista não entende o silêncio, porque ele vive do ruído emocional. Quando você para de responder, de justificar, de se explicar, o jogo dele desaba. Ele não tem mais roteiro, não tem mais espelho. E é nesse instante que você o vê como ele é, vazio, confuso, humano. Essa visão não traz vingança, traz compaixão lúcida. E é ela que quebra o ciclo. Mas essa clareza tem um custo. O despertar é solitário. Você percebe o quanto estava cego, o quanto aceitou migalhas em nome do amor. A raiva, culpa, melancolia. Tudo se mistura. E é nessa confusão que o inconsciente trabalha, dissolvendo as antigas identificações. A cura não é linear, é um colapso necessário. É o fogo que purifica o ouro. No silêncio após o colapso, nasce algo novo. Você começa a se lembrar do que sempre soube. Ninguém pode manipular o que está desperto. E é nesse ponto que o truque do narcisista perde o sentido, porque ele só funciona na escuridão. Quando a consciência acende, o jogo termina. Mas o que vem depois, o que Jung chamou de individuação, é apenas o começo da verdadeira jornada. Há um momento em que o corpo percebe antes da mente. Um frio que atravessa o peito, uma ausência de ar, uma intuição que não sabe explicar. É o pressentimento da alma diante da verdade. Jung dizia que a psique fala através de sensações sutis e que o corpo é o primeiro a reconhecer quando o espírito está sendo traído. O narcisista ignora isso, mas você sente. Ele sorri, mas há algo errado na frequência. Ele te elogia, mas algo dentro de você se contrai. É o inconsciente avisando, a máscara está escorregando. Nesse instante, o controle dele começa a desmoronar. Ele tenta ajustar o tom, reacender o vínculo, reacender a culpa. Mas o olhar dele já não te atinge da mesma forma. É como se a hipnose tivesse quebrado. Você começa a perceber os microgestos, os silêncios calculados, as pausas que antes pareciam ternura e agora soam como estratégia. Tudo ganha outro significado, e essa nova lucidez o apavora. Porque um manipulador não teme a perda do amor, teme a perda do domínio. Jung escreveu que o homem moderno foge da própria sombra, mas ela sempre o segue. O narcisista é a personificação viva dessa fuga. Ele projeta o que não suporta em si, tentando fazer você carregar o peso que pertence a ele. Quando você começa a se curar, ele perde o esconderijo. O espelho se volta e ele se vê, por um segundo apenas, e o horror dessa visão o destrói. Por isso, ele ataca. A crueldade não é ódio, é autopreservação. Você sente a tensão aumentar. As tentativas de controle se tornam mais sutis, quase espirituais. Palavras de culpa, promessas de mudança, gestos que tentam reconectar. Ele tenta te convencer de que você está exagerando, de que está vendo coisas. Mas há algo em você que já não pode ser enganado. Uma parte que desperta e observa, silenciosa, serena, inquebrável. Jung chamava isso de o eu superior emergindo, a consciência que vê o jogo sem mais se identificar com ele. O truque dele começa a falhar porque você parou de acreditar na narrativa. O poder da manipulação
sempre esteve na história que você aceitava ouvir. Quando essa história perde força, o manipulador desaparece com ela. Ele tenta ressuscitar o enredo com drama, ciúmes, nostalgia. Tenta invocar o passado, porque é nele que o controle ainda existe. Mas o tempo psicológico mudou. Você não está mais no mesmo ciclo. E isso ele não entende, porque só sabe repetir. Há algo profundamente simbólico nesse ponto da jornada. É o que Jung descrevia como a noite escura da alma, o período em que o velho eu morre e o novo ainda não nasceu. Você sente um vazio, nada faz sentido. O amor parece mentira, a fé parece distante, a própria identidade se dissolve. Mas esse vazio não é ausência, é espaço, é o útero do renascimento, é o silêncio antes da criação. Nesse silêncio, a dor começa a falar uma língua diferente. Ela deixa de pedir consolo e começa a revelar sabedoria. Cada lembrança se transforma em insight, cada ferida em mapa. Você percebe que a relação nunca foi apenas entre duas pessoas. Foi o palco de uma batalha interna. A parte de você que precisava ser vista lutando contra a parte que preferia ser amada a qualquer custo. E o narcisista foi apenas o catalisador desse encontro inevitável. O truque dele era simples, te fazer esquecer quem você é. A cura mais simples ainda, lembrar. Lembrar da voz interior, do instinto, da intuição que você aprendeu a calar. Lembrar que amor não exige cegueira, que empatia não é submissão, que perdão não é recomeçar o ciclo. E nesse lembrar, algo antigo desperta, uma força que não pede permissão, que não precisa de aprovação. A partir daí, o medo dele muda. Ele não teme mais te perder, teme que você se veja. Porque quando você se enxerga, o poder dele deixa de existir. Jung dizia que nada é mais ameaçador para a sombra do que a luz da consciência. O narcisista, no fundo, é o mensageiro da sua própria expansão. Ele força o colapso para que você desperte. E quando você desperta, ele desaparece como fumaça diante do sol. Mas o despertar não é o fim, é o começo de outra travessia. A psique, agora livre, precisa aprender a caminhar sem o antigo vínculo. A ausência se torna professora, o silêncio aliado. E nesse novo território, você descobre algo que o narcisista jamais compreenderia. O poder de ser inteiro. Não porque venceu, mas porque integrou. O silêncio depois do caos é o mais assustador. Não há mais gritos, nem explicações, nem drama. Só o som do próprio pensamento ecoando em um espaço que antes era preenchido por alguém. Eu dizia que a psique teme o vazio porque nele não há espelhos. E é por isso que o narcisista não suporta o silêncio. Sem reflexo ele deixa de existir. Mas o que ele teme é o que agora começa a libertar você. A ausência dele revela a presença que sempre foi sua. Nesse território novo, tudo parece confuso. O corpo sente falta do veneno. A mente busca o padrão. A paz no início soa como abandono. Você tenta entender, tenta dar nome àquilo que sente, mas Jung ensinava que o inconsciente não fala com palavras, ele fala com símbolos. Então, o universo começa a te responder de outras formas, coincidências, sonhos, lembranças antigas, cada uma trazendo um pedaço da verdade que você ainda não ousou encarar. Você percebe que o narcisista nunca foi apenas uma pessoa, foi um arquétipo, uma encarnação da sombra que precisava te confrontar. Ele veio como professor, mesmo sem saber. Mostrou onde estava o vazio que você insistia em preencher com amor que não era amor. E agora, na ausência dele, o espelho está livre. Pela primeira vez, você pode se olhar sem disfarces. Há dor sim, mas há também beleza. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E é nesse ponto que você começa a entender o paradoxo. O manipulador que te quebrou também te levou até a consciência que te reconstrói. É o ciclo alquímico da alma, a putrefação que antecede o ouro, o caos que purifica, a destruição que liberta. Mas o ego resiste. Ele quer vingança, quer respostas, quer justiça. Ele exige sentido. E o inconsciente, sábio e paciente, apenas observa. Porque a justiça da alma não vem da punição, mas da revelação. Quando você compreende o padrão, ele perde o poder. Quando você entende o porquê da dor, ela deixa de ser castigo e se torna caminho. Você começa a se lembrar de quem era antes de aprender a agradar. Antes de moldar o tom da voz, o jeito de andar, a forma de amar para caber em expectativas que nunca foram suas.
Essa lembrança é sagrada. É o retorno à essência. E nesse reencontro, o truque do narcisista finalmente se dissolve, porque ele só podia manipular o personagem, nunca a alma. Há uma serenidade estranha nesse despertar. É como se o mundo ainda fosse o mesmo, mas o olhar fosse outro. Você anda pelos mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas, mas nada vibra igual. Porque o filtro mudou, a frequência mudou. Você não precisa mais se defender, porque agora vê, e quem vê não se perde mais. O narcisista, sentindo essa mudança, tenta um último movimento. Ele reaparece, às vezes em sonho, às vezes em mensagem, às vezes em lembrança. Ele tenta reacender o antigo feitiço, testar se a ferida ainda sangra. Mas o que antes era gatilho, agora é espelho. Você o observa sem raiva, sem desejo de revanche. Apenas vê a criança ferida por trás da máscara. E essa visão é o golpe final. Porque o verdadeiro poder não está em vencer o outro, mas em transcender o jogo. Jung dizia que a individuação é o momento em que o ser deixa de lutar contra a sombra e aprende a dialogar com ela. Você não a nega mais, você a integra. O narcisista não some do mundo, mas perde o domínio sobre o seu. E então vem a leveza. Não a euforia de quem escapou, mas a calma de quem compreendeu. Você entende que nada foi por acaso, que cada manipulação foi uma lição disfarçada, cada dor um lembrete, cada perda uma iniciação. A consciência se expande, o ego silencia e algo maior começa a respirar em você. Há um ponto em que o tempo deixa de existir. As lembranças não doem mais. Elas apenas se tornam testemunhas do que foi. Jung dizia que a consciência não é linear. Ela é um círculo que se fecha apenas quando o eu e a sombra se encontram. E agora, dentro de você, o círculo começa a se completar. O que antes era ferida vira sabedoria. O que antes era medo se transforma em presença. O narcisista, que antes parecia um inimigo externo, revela-se como o símbolo vivo do que você precisou reconhecer em si, o lugar onde entregava o poder para não sentir o abandono. Você percebe que toda manipulação começa no instante em que alguém se esquece de si mesmo. O truque do narcisista não é magia, é reflexo. Ele apenas ocupa o espaço que você cedeu ao se afastar da sua própria verdade. Quando volta para si, o feitiço quebra. A mente tenta entender como algo tão simples demorou tanto tempo para ser visto. Mas não é falta de inteligência, é o peso do inconsciente. Ele só permite o despertar quando o ser está pronto para carregar a própria luz. O narcisista sente essa mudança e desaparece da forma como viveu, teatralmente, com barulho e drama. Mas o eco dele permanece não como dor, e sim como aprendizado. É o lembrete constante do que não se deve mais esquecer, que amar não é servir, que compreender não é justificar, que perdoar não é voltar. Jung dizia que o amor verdadeiro começa quando deixamos de confundir compaixão com dependência. E nesse ponto, o seu coração entende que não é mais refém. Você começa a habitar um novo tipo de silêncio. Não o silêncio do medo, mas o da plenitude. Não há pressa, não há falta. O mesmo vazio que antes doía agora é espaço sagrado. É o campo onde a alma começa a criar a partir da própria vontade e não mais da necessidade. O que era sobrevivência se transforma em consciência. O que era apego vira presença. É o renascimento que só acontece depois da queda. O ouro da psique que emerge das cinzas do ego. Então, algo quase imperceptível acontece. Um dia qualquer você cruza com alguém e sente que o padrão mudou. O olhar é o mesmo, o charme o mesmo, o convite o mesmo, mas dentro de você nada se move. Nenhuma vibração, nenhuma ilusão, apenas clareza. E é nesse instante que você percebe, o ciclo acabou. O truque perdeu o poder. A consciência ocupou o espaço que antes era do medo. E essa é a verdadeira vitória, silenciosa, profunda e irreversível. Mas o inconsciente, sábio e cíclico, não se apressa. Ele ainda testará sua nova forma de estar no mundo. O universo trará ecos, situações, sombras disfarçadas em novas peles. Não como punição, mas como confirmação. Cada vez que você escolhe a verdade em vez do velho reflexo, o novo se solidifica. E o velho, sem alimento, se dissolve. A alma aprende a respirar com liberdade.
Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Agora, você entende o que isso significa. O narcisista te forçou a olhar para dentro e, ao fazê-lo, te empurrou para o despertar que sempre te esperava. A dor foi o portal, a confusão foi o rito, o amor distorcido foi apenas o espelho que apontava para o centro da sua própria alma. Você começa a perceber a vida de outra forma. As pessoas, os vínculos, os afetos, tudo se torna mais transparente. Não há mais necessidade de entender tudo. Há uma entrega tranquila ao mistério. Jung dizia que o inconsciente é o guia da alma, e agora você o reconhece. Ele sempre esteve lá, sussurrando nas entrelinhas, nas sensações, nos presságios que você aprendeu a ignorar. Agora essa voz é a sua bússola. O truque do narcisista, revelado à luz da consciência, se transforma em lição universal. Ninguém pode manipular o que já se aceitou por inteiro. A integração é a verdadeira cura. E o poder que antes parecia externo volta para o centro, sereno, inabalável. É aqui que termina o jogo e começa a jornada, a de ser inteiro, sem precisar se perder para se sentir amado. E quando esse entendimento se instala, algo mágico acontece. O passado deixa de te prender e passa a te ensinar. O narcisista deixa de ser um vilão e se torna um símbolo. A dor deixa de ser inimiga e se torna iniciação. O medo deixa de ser obstáculo e se torna porta. Porque o que Jung sempre tentou dizer, e que agora se revela dentro de você, é simples e grandioso. A sombra nunca foi o oposto da luz. Ela sempre foi o caminho para encontrá-la. Há um tipo de clareza que não chega com explicações, mas com silêncio. Depois de toda a dor, algo dentro de você simplesmente sabe. Não há necessidade de confrontar, provar ou entender. A mente tenta formular uma lógica, mas o coração já compreendeu. Tudo o que aconteceu foi um espelho. Jung dizia que o inconsciente sempre conspira pela totalidade, mesmo quando parece estar nos destruindo. E é nesse ponto que a alma desperta, quando entende que o sofrimento foi apenas a linguagem do destino pedindo atenção. O narcisista se torna uma lembrança distante, uma sombra que agora se dissolve nas margens da consciência. Você já não busca respostas sobre ele, busca sobre si. As perguntas mudam. Por que ele fez isso comigo? Se transforma em por que eu precisei viver isso para me ver. Essa inversão é o verdadeiro milagre psicológico. Porque quando a consciência se volta para dentro, o poder retorna ao centro. E toda a manipulação perde o sentido, como um feitiço quebrado pela simples presença da verdade. Mas o inconsciente é paciente, e ele ainda testa se a lição foi absorvida. As repetições voltam disfarçadas. Um novo rosto, uma nova promessa, um novo discurso. A mesma energia, o mesmo padrão. E você observa. Desta vez não reage, não mergulha, não tenta salvar. Você apenas sente o eco e o deixa morrer no ar. É nesse instante que o ciclo se encerra, não pela força, mas pela lucidez. Jung dizia que a verdadeira libertação não é resistir ao inconsciente, mas compreendê-lo o suficiente para não ser arrastado por ele. E o mundo, aos poucos, muda de cor. Pequenos gestos voltam a ter sentido. O café de manhã tem sabor. O sol toca a pele e parece uma bênção. Você começa a viver sem medir, sem provar, sem pedir permissão. É a alma respirando sem interferência. Não é felicidade eufórica, é serenidade consciente. Um tipo de paz que não depende de nada fora de você. Uma quietude que carrega o peso e a leveza de quem já atravessou o fogo e reconheceu as próprias cinzas como parte do ouro. É nesse estado que o truque final se revela. O narcisista nunca foi apenas um personagem na sua vida. Ele foi o portal, um espelho projetado pelo inconsciente coletivo para que você visse o próprio limite da inconsciência humana. Ele representa o ego em sua forma mais crua, sedento por controle, faminto por validação, aterrorizado pela própria vulnerabilidade. Enxergar isso sem ódio é a prova de que a consciência amadureceu. O ódio é substituído pela compreensão, e a compreensão se transforma em poder silencioso. Então, de forma quase mística, a energia muda. Você começa a atrair o oposto do que atraía antes. As conversas ganham verdade, os vínculos respiram leveza, a solidão deixa de ser castigo e vira templo. Você se torna o que Jung chamava de ser integrado,
aquele que não precisa mais de espelhos distorcidos para reconhecer quem é. A manipulação perde o acesso, a sombra perde o comando, o inconsciente volta a servir à expansão. Mas essa nova fase exige vigilância. A mente tenta, por hábito, reconstruir velhos papéis. O salvador, o compreensivo, o paciente. São máscaras que pedem para voltar. E é preciso atenção, porque a consciência não é um estado permanente. É um exercício constante de presença. Jung dizia que o ego sempre tenta retomar o trono, e só a observação constante impede que ele volte a governar. Há uma beleza selvagem nessa vigilância. Você começa a perceber o quanto o inconsciente é sagrado. Ele não é inimigo, é mestre. Ele te coloca diante de monstros apenas para que descubra que o monstro nunca existiu fora de você. E quando percebe isso, o medo se transforma em reverência. O mal deixa de ser ameaça e se torna linguagem. A vida, então, deixa de ser sobrevivência e se torna iniciação. Mas algo ainda pulsa, um resquício de vazio, uma nostalgia discreta. Não do narcisista, mas da intensidade que ele representava. O drama, seu perigo, a adrenalina. É como se o corpo ainda buscasse aquele fogo, não por desejo, mas por memória. E é aí que o processo se aprofunda. Porque o vício não era na pessoa, era na emoção. E libertar-se de alguém é fácil. Libertar-se do padrão emocional é o verdadeiro trabalho. Nesse ponto, o inconsciente oferece o último espelho, você contra si mesmo. O eu antigo tentando ressuscitar o passado, o novo eu tentando permanecer desperto. A mente puxa para trás, a alma puxa para frente. É o momento mais delicado, o limiar entre recaída e renascimento. E aqui, nesse campo silencioso, que Jung dizia que a alma se decide entre voltar ao conhecido ou atravessar o desconhecido. Há um instante em que o som do próprio coração parece diferente. Não há ruído, apenas presença. É quando o inconsciente, depois de tanto caos, finalmente se cala. Não porque foi vencido, mas porque foi ouvido. Jung dizia que a alma encontra paz quando o ego para de gritar. E é exatamente isso que acontece agora. Você não precisa mais entender, curar ou provar. Tudo o que era busca se transforma em reconhecimento. O que antes era luta se torna simples respiração. O eco do que foi vivido continua pulsando, mas não dói. É um som distante, quase belo, como um trovão que se desfaz no horizonte. O que o narcisista tentou apagar agora floresce em forma de sabedoria. Cada manipulação se converteu em percepção, cada queda em solidez, cada silêncio em linguagem. Você já não teme o espelho porque aprendeu a olhar e permanecer. E é nesse permanecer que o poder se manifesta. A dor deixa de ser inimiga e se torna território sagrado. Foi ela quem abriu o caminho. Foi ela quem te mostrou o lugar onde a alma se escondia. Jung dizia que a individuação nasce do atrito entre o que somos e o que fingimos ser. Agora, esse atrito terminou. Você não precisa mais se dividir para ser aceito. O todo que você é finalmente se reconheceu. Fragmentado, sim, mas inteiro na aceitação. A sombra não desaparece. Ela apenas muda de papel. Antes te arrastava. Agora te guia. É o farol invertido, apontando para dentro, iluminando o que antes era negado. E o que era medo vira portal. O narcisista, agora visto com olhos lúcidos, não é mais ameaça. É o arquétipo que revelou a verdade. Ele foi a noite que te ensinou a amar o amanhecer. Há uma calma que só nasce depois da rendição. Não é desistência, é entrega. Você compreende que tudo estava te conduzindo até aqui. O amor, a dor, a confusão, o espelho, o vazio. Tudo era a mesma força em diferentes disfarces. Jung dizia que o destino é apenas o inconsciente tentando ser reconhecido. E agora, reconhecido, ele se dissolve em luz. O mundo continua o mesmo, mas seus olhos não. O olhar ganhou profundidade, a escuta ganhou sabedoria, o toque ganhou consciência. Você já não reage, responde. Já não corre, caminha. Já não busca. A transformação não foi um evento, foi uma lembrança. Você sempre foi o que procurava.
E o que o narcisista destruiu, na verdade, libertou. O eco do truque ainda ressoa, mas não como ameaça, como aviso. Ele te lembra, sutilmente, que a consciência precisa de manutenção, que o despertar não é ápice, é prática, que amar não é se perder, é se reconhecer no outro sem dissolver a si mesmo. O narcisista te ensinou o limite da inconsciência e, por isso, paradoxalmente, te empurrou para o despertar. Você sente vontade de agradecer, não a ele, mas ao processo. A coragem de ter atravessado o escuro, a força de ter permanecido quando o medo gritava, a sabedoria de ter escolhido ver quando era mais fácil fugir. A psique respira em paz. O ciclo se fecha, mas o aprendizado continua. O inconsciente sorri, silencioso, como quem sabia o tempo todo que isso aconteceria. Então há apenas presença. Nenhum passado pesa, nenhum futuro pressiona. Apenas o agora, simples, vasto, inteiro. A alma, finalmente, se alinha com o corpo, e o corpo se torna o altar da consciência. Jung dizia que o verdadeiro milagre é tornar-se quem se é, e esse milagre acaba de acontecer dentro de você, sem alarde, sem luzes, sem testemunhas, apenas com verdade. Se essas palavras encontraram eco em você, é porque o mesmo processo já começou. Permita que ele continue. Deixe que outros também despertem como você despertou. Compartilhe essa jornada com quem ainda vive na sombra, com quem ainda acredita que o amor precisa do medo para existir. Curta, comente, inscreva-se, não como um gesto digital, mas como um rito simbólico. A confirmação de que a consciência escolheu permanecer desperta. Porque a luz que você acendeu agora não se apaga mais.